Hoje eu vou contar pra vocês a história dos irmãos Naves, o caso de um dos maiores erros judiciais da história do Brasil. Conheçam Joaquim e Sebastião Naves. Eles eram irmãos e viviam uma vida humilde na cidade de Araguari, em Minas Gerais. Sebastião tinha 32 anos, era casado e tinha 2 filhos. Seu irmão Joaquim tinha 27 anos, também era casado e pai de uma menina. Os irmãos eram comerciantes e trabalhavam com a compra e revenda de cereais na região. Eles também nunca tiveram grande acesso ao estudo, por isso eram analfabetos e viviam uma vida bem simples, mas muito tranquila. Eles tinham um primo que se chamava Benedito Pereira e os 3 tinham uma pequena sociedade onde eles dividiam um caminhão que transportava os cereais que deveriam ser vendidos. Diferente dos irmãos, Benedito era um homem ambicioso e vivia se metendo em muitas dívidas. Após pegar muito dinheiro emprestado, ele pediu para morar um tempo com Joaquim até que ele conseguisse vender uma safra enorme de arroz que ele havia comprado. Na época que ele comprou a safra, ele achou que teria uma alta enorme no preço do arroz e assim ele conseguiria ganhar muito dinheiro e quitar todas as suas dívidas. Mas o que aconteceu foi totalmente ao contrário, já que o preço do arroz caiu muito e ele teve que vender a safra por um valor muito abaixo do que valia. Assim que vendeu seu estoque, Benedito recebeu 90 contos de réis, aproximadamente mais de 270 mil reais nos dias de hoje. Mas apesar do valor parecer alto, a quantia não cobria todas as dívidas que ele tinha, que eram por volta de 136 contos de réis. No dia 29 de novembro de 1937, Benedito se despede de seus primos e diz para eles que vai até uma festa que está acontecendo na cidade. Joaquim o alerta, diz para ele não andar com todo o seu dinheiro, já que devido à festa tem muita gente diferente por ali. Ele não dá muita bola para o que ele diz, pega o dinheiro e segue seu caminho. No dia seguinte, assim que Joaquim acorda, ele percebe que o primo não voltou para casa. Ele e Sebastião ficam muito preocupados e decidem procurar Benedito por toda a cidade. Como eles não o encontram, eles decidem ir até a delegacia e eles relatam o desaparecimento do primo para o delegado Ismael Nascimento. Os dias se passavam e não se encontrava nenhum sinal de onde Benedito estaria. Não encontraram o corpo e muito menos o seu dinheiro. No final de dezembro, por causa do início do regime ditatorial no Brasil, o governo ordenou que o delegado responsável pelo caso fosse substituído pelo tenente Francisco Vieira dos Santos. Alguns dias se passaram e a família Naves recebeu a visita de um homem conhecido como Zé Prontidão. Ele disse que estava rodando a cidade de Araguari quando soube dos boatos sobre o desaparecimento de Benedito e decidiu procurar a família. Ele disse que há algumas semanas, enquanto estava em Uberlândia, um homem chamado Benedito Pereira havia pedido emprego no mesmo local onde ele trabalhava. Ele disse que Benedito tinha ficado lá por 3 dias e que após isso ele tinha visto Benedito em um posto de gasolina dizendo que iria embora. E a partir daí ele nunca mais o viu. A família ficou maravilhada com a notícia e imediatamente foram até a delegacia para informar ao tenente que tudo estava bem e que Benedito estava vivo. Ao ouvir todo o relato, o tenente Francisco não acreditou em absolutamente nada e, além disso, começou a colocar toda a culpa em Joaquim e Sebastião. Ele disse que os 2 irmãos tinham matado o primo porque estavam de olho no dinheiro dele. Obviamente, os irmãos negaram tudo e disseram que jamais fariam algo do tipo com seu primo. Não satisfeito com os depoimentos, o tenente Francisco iniciou uma das maiores injustiças que esse país já viu e mandou prender Joaquim. Zé Prontidão também foi chamado à delegacia e assim que chegou lá, relatou exatamente a mesma coisa que tinha falado para a família. Só que apesar disso, ao fim de seu depoimento, ele também foi preso. Ele e Joaquim foram levados ao porão da delegacia
e lá foram espancados e torturados. Joaquim ficou lá aproximadamente por 2 horas e continuou dizendo que não tinha nada a ver com o desaparecimento de seu primo. Após alguns dias, Zé Prontidão é levado à base de ameaças a um novo interrogatório e lá ele é induzido a mentir. Durante o segundo depoimento, enquanto o tenente fazia as perguntas, Zé até tentou responder o que realmente havia acontecido, mas diante de todas as ameaças e com muito medo, ele acabou dizendo exatamente o que Francisco queria ouvir. O tenente Francisco questionou: "Você inventou ter visto o Benedito? Os irmãos te pagaram para você mentir?" E Zé, totalmente apavorado, só respondia: sim senhor, foi isso mesmo. Após esse depoimento, os policiais prenderam Sebastião e Dona Ana, mãe dos dois, de 66 anos. Eu li em alguns lugares que Sebastião e Joaquim teriam sido presos primeiro e que só depois Dona Ana teria sido presa a fim de forçar os dois a confessar. Enfim, contudo o que se sabe é que os 3 foram levados para o porão e a todo momento Dona Ana dizia: "Meus filhos são trabalhador, meus filhos não fizeram isso, nós somos gente direita, nós não temos esse dinheiro." Só que mesmo assim, nada adiantou, já que ela começou a ser torturada na frente dos filhos e eles na frente dela. Os irmãos Naves levavam socos, chutes, eram enforcados, tiveram dentes e unhas arrancados com alicates, eram amarrados nus com cordas no pescoço para dormir em pé, foram deixados por vezes sem água ou alimento, mas mesmo assim eles não confessavam e Dona Ana sempre dizia para os filhos manterem a verdade. Como o tenente Francisco viu que não ia conseguir tirar nada deles assim, ele decidiu fazer algo ainda muito pior. Ele estuprou Dona Ana na frente dos filhos e após isso ele chamou todos os seus subordinados para fazerem a mesma coisa com ela. Após dias sendo torturada, no dia 5 de janeiro de 1938, Dona Ana é solta e imediatamente vai atrás do advogado João Alame Filho. Assim que ele vê o desespero dela, ele decide atuar na defesa dos irmãos e também a acolhe em sua casa a fim de proteger sua vida. Enquanto o advogado fazia o possível para ajudar, Joaquim e Sebastião foram levados até um local deserto, foram pendurados de cabeça para baixo em árvores e enquanto estavam ali, seus corpos foram cobertos por mel a fim de que insetos fossem atraídos pelo cheiro. As coisas iam ficando cada vez mais macabras e mesmo em meio a tanto sofrimento, eles ainda gritavam e diziam que eram inocentes. Já não sabendo mais o que fazer, o tenente Francisco resolveu mudar de tática. Ele tirou Sebastião do campo de visão de Joaquim e disse para ele que caso ele não confessasse, eles iriam matar o irmão. Eles chegaram até a simular um tiro para mexer psicologicamente com ele e infelizmente conseguiram, já que ele disse que diria o que eles quisessem. Na delegacia, machucado e diante de diversas ameaças, Joaquim disse que ele e seu irmão levaram Benedito para um passeio no dia 29 e ao chegar próximo a uma ponte, eles teriam enforcado o primo e roubado seu dinheiro. Após isso, eles teriam ido até uma fazenda local e enterrado o dinheiro ali. Só que cada palavra dita durante esse interrogatório foi de acordo com as coordenadas de tudo que o tenente Francisco queria que ele dissesse. Após isso, ele levou Joaquim até a fazenda onde ele supostamente teria enterrado o dinheiro e ali ele foi forçado a cavar com as próprias mãos por horas. Como ele obviamente não encontrou o dinheiro, Francisco se mostrou muito irritado e era como se ele mesmo acreditasse na mentira que ele inventou. Os dias se passaram e o advogado João conseguiu uma autorização da justiça para soltar os irmãos. Mas assim que ele chegou à delegacia, eles disseram que já haviam soltado os dois, mas era tudo mentira. A prisão preventiva de Joaquim e Sebastião foi decretada e Francisco, não satisfeito com tudo que já tinha feito, ainda coagiu os irmãos a envolverem as mulheres e a mãe no crime. Antônia Rita, mulher de Joaquim, e Salvina, mulher de Sebastião, foram submetidas a interrogatório e o tenente Francisco ameaçou Antônia, dizendo que machucaria sua filha se ela não dissesse a verdade. Ele ameaçou fazer coisas horríveis com a menina até que ela não aguentou mais
e disse que faria o que ele quisesse. Salvina tentou se manter firme e disse que na noite do desaparecimento Sebastião estava dormindo com ela, mas após todas as ameaças a seus filhos e de ter sua blusa arrancada e ser ameaçada de estupro, ela acabou cedendo e afirmou exatamente o que Francisco queria. Eu vi em uma reportagem que, por ter sido presa e espancada, o leite do peito de Salvina acabou empedrando e por causa disso o neném dela e de Sebastião acabou morrendo. No dia 27 de junho de 1938, foi o dia do julgamento e o tenente Francisco esteve presente a todo momento porque ele queria intimidar toda a família. Algum tempo se passou e o juiz perguntou a Sebastião se ele teria algo para dizer em sua defesa. E foi aí que ele disse. Tudo o que disse foi de medo e pancada, seu juiz. Sofri até não poder mais para soltar as mentiras desse processo. Me davam purgante, me amarravam, me surravam tanto, que depois não podia mais. Meu corpo se encheu de sangue, até minha mãe apanhou e deixaram ela nua. Aguentei 38 dias, aí tive que falar mentira. Qualquer um falava daquele jeito. Juro por Deus e meus filhos, sou inocente. O juiz então perguntou a mesma coisa a Joaquim e ele respondeu: não matei, não fiz nada, seu juiz, sou inocente. Falei por causa dos espancamentos, das ameaças. Falei por causa de seu delegado. Tudo que eu disse foi para não sofrer mais. O delegado me forçou. Falou até que tinha matado meu irmão. Ele vai me bater ainda mais, seu juiz. Pelo amor de Deus, não me manda mais pro seu delegado. Ele vai me bater de novo, seu juiz. Ao fim do julgamento, eles foram considerados inocentes, só que a promotoria recorreu e eles foram julgados de novo. Mais uma vez, eles foram considerados inocentes, mas a promotoria mais uma vez apelou. Então tudo foi alterado e os irmãos Naves foram condenados a 25 anos e 6 meses de prisão. Em 1940, em uma nova revisão do processo pedida pelo advogado, a pena foi alterada para 16 anos e 6 meses. Eles ficaram 8 anos, 8 meses e 13 dias presos e foram libertados por bom comportamento no dia 25 de maio de 1946. Assim que conseguiu a liberdade, Joaquim foi internado em um asilo porque, devido a todas as torturas que ele passou, ele pegou uma grave doença e estava muito debilitado. Por causa disso, pouco tempo depois de sair da cadeia, ele morreu em 1948. No mesmo ano, o tenente Francisco morreu de AVC e, segundo algumas reportagens que eu vi, ele teria sofrido bastante. Os anos se passaram e um pouco mais de 10 anos depois do desaparecimento de Benedito, Sebastião recebe um telegrama de um primo dizendo ter visto ele nas redondezas da fazenda do pai. E então, após muita luta, Sebastião consegue autorização para ir acompanhado de um repórter e de um policial até esse local, e assim que eles chegam lá, Benedito tá dormindo e ele acorda no susto. Ele começa a dizer: por favor, primo, não me mata, por favor, primo, não me machuca. Só que, indo contra tudo que todos estavam pensando, Sebastião se aproxima de Benedito, o abraça e diz pra ele que tá muito feliz que ele esteja vivo, porque assim finalmente ele vai conseguir comprovar a inocência dele e de seu irmão. Benedito foi levado até a cidade de Araguari e assim que chegou lá ele precisou ser preso porque toda a população estava muito revoltada e todos queriam fazer justiça com as próprias mãos. Ao ser interrogado, ele disse que não sabia o que tinha acontecido com seus primos e que no dia do seu desaparecimento ele tinha ido embora da cidade porque não tinha dinheiro suficiente para pagar suas dívidas. Só que algo estava muito estranho, já que se descobriu que Benedito tinha trocado de nome oficialmente há muitos anos atrás. E então, como os policiais não tinham como comprovar que ele era o Benedito Pereira, eles então resolveram transportar os filhos e a mulher dele que moravam em Goiânia a fim deles prestarem depoimento e explicar por que tudo isso aconteceu. Porém, algo inesperado aconteceu e enquanto eles estavam sendo transportados para Araguari, o avião deles caiu e todos a bordo morreram. Após isso, Benedito não foi acusado de nenhum crime, foi embora da cidade e nunca mais foi visto. Alguns anos depois, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu os irmãos Naves de qualquer culpa e reconheceu o direito à indenização após muita luta do advogado João e de Sebastião.
O advogado João ficou muito amigo da família, porque mesmo sendo ameaçado constantemente por toda a polícia e por todo o governo, ele ainda continuou firme e defendeu os irmãos até o fim. Segundo uma entrevista que o filho de Sebastião deu alguns anos atrás, ele disse que o valor da indenização foi muito baixa porque eles não incluíram os juros e a correção monetária, que era de direito da família. Em 1958, aos 91 anos, Dona Rosa é eleita mãe do ano e ganha um colar de pérolas de Sara Kubitschek. No dia 10 de maio de 1963, Sebastião morre aos 58 anos. Eu não encontrei qual foi o motivo de sua morte, mas segundo relatos de reportagens que eu vi, ele teria morrido de uma maneira muito tranquila e muito serena. Apenas 2 meses após sua partida, Dona Rosa também faleceu aos 96 anos. O caso dos irmãos Naves até hoje é considerado o maior erro judiciário da história do Brasil. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Eu sei que esse vídeo foi bem pesado devido aos relatos de tortura, mas eu te agradeço demais se você chegou até aqui. Por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e principalmente deixar o seu comentário, que é muito importante para mim. Se você puder, também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, porque me ajuda muito na divulgação do meu trabalho, tá bom? Lembrando que em breve teremos um próximo caso e sexta-feira já temos novo vídeo aqui. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.